Olá, pessoal do primeiro ano. Então, para a gente finalizar o estudo da função do segundo grau, vamos fazer as correções, certo? Qualquer dúvida que vocês surgirem durante o vídeo, vocês pausem e podem perguntar para a professora lá no Hangouts, certo? Então, vamos lá. A número 59, realize o estudo do sinal das funções. Para mim realizar o estudo do sinal das funções, para saber se aonde é positivo, aonde é negativo, a gente precisa fazer Bhaskara, certo? Primeiramente, o delta, tá? Então, vamos lá. Então, primeiro eu faço o delta, porque se o delta der negativo, já acabou aí, tá? Resolvi aqui o meu delta, ó. O menos elevado ao quadrado fica positivo e o delta deu 4. Beleza, então continuo, faço o resto da minha fórmula de Bhaskara e eu achei o x1 e o x2, 2 e 4. Depois que eu achei os meus zeros da função, eu vou montar eles assim, ó, pessoal, ó. Faço o eixo x, o ponto 2 e o ponto 4. Se o meu A é positivo maior que 1, que é o caso da letra A, ó, o valor que está aqui com x ao quadrado é positivo, a concavidade é voltada para cima, nessa forma aqui. Se o A é negativo, é concavidade voltada para baixo, tá? Então, o que o x está acima do eixo x, aliás, o que a função está acima do eixo x é positiva, a parte que está abaixo é negativa. Tá? E aqui também positivo. Então, f de x é igual a 0 nos valores de x igual a 2 ou x igual a 4. F de x é maior que 0, então positiva, para x menor que 2 e para x maior que 4, tá? E f de x é menor que 0 para no intervalo entre 2 e 4, tá? Agora a letra B. A letra B, eu desenvolvi aqui a fórmula resolutiva. O meu delta deu 121. O meu x1 deu menos 1/2. E o meu x2 deu 5. Deixa eu botar negrito aqui para chamar atenção. Tá? Deu 5. Então, eu vou lá, ó. Vou lá ver, ó. Aqui, o valorzinho do x ao quadrado é negativo, então a concavidade é voltada para baixo, ó, letra B. Então, ó, o meu A é negativo, então a concavidade voltada para baixo. Nesse intervalo aqui é negativo, no meio é positivo e depois também é negativo, certo? Então, f de x é igual a 0 nos pontos menos 1/2 e 5. F de x é maior que 0 nesse intervalo de menos 1/2 a 5. Então, menos 1/2 menor que x, que é menor que 5, tá? E f de x é menor que 0 para x menor que menos 1/2 e para x maior que 5, tá? Agora, a letra C. Eu fiz Bhaskara, e aliás, eu fiz o delta e deu 0. Quando o delta dá 0, é porque só vai ter um valor de x, um zero da função. Então, deu aqui, ó. Deu 3 dividido por 1/2. Ah, chegou aqui. Eu não lembro mais como faz divisão de frações. Aí você vai aqui, lá nos meus vídeos, ó, que eu postei semana passada esse vídeo aqui com essa dica, ó, como que faz. Daí vocês vão relembrar como faz divisão de frações, tá? Voltamos lá no nosso. E esse x aqui vai dar 6, porque inverte a fração de baixo, 3 vezes 2, 6, tá? Então, vai ter só 1. O meu C, ó, aqui é positivo, então a concavidade voltada para cima. Só tem um ponto aqui e a concavidade é voltada para cima. Logo, f de x é igual a 0 para 6. F de x é maior que 0 para qualquer valor de
dos reais diferentes de 6, exceto para o 6. E não existe nenhum valor em que f de x vai ser negativa, certo? Letra D. Ó, a letra D é negativa, logo a concavidade vai ser voltada para baixo. E como é uma função incompleta, pessoal, eu não preciso fazer Bhaskara. Eu posso apenas igualar essa função a zero e resolvendo ela. E passando tudo para o outro lado igual, ó. O 9 está positivo, passa para o outro lado negativo. Como o x aqui é negativo e ele não pode ser negativo, eu multiplico tudo por menos 1. X ao quadrado, o contrário de potência é raiz, então fica mais ou menos raiz de 9. O x1 é 3 ou menos 3, então x1 é 3 e o x2 é menos 3, certo? Por que esse mais ou menos, pessoal? Porque menos 3 elevado ao quadrado também vai dar 9, positivo, certo? Então, minhas raízes são menos 3 e 3. Ó, notem que aqui é negativo, então concavidade voltada para baixo. Eu faço meu ponto menos 3, o ponto 3, concavidade voltada para baixo, certo? Então, o que está aqui na frente é negativo, o que está acima do eixo x é positivo, o que está abaixo é negativo, tá? Então, f de x é igual a zero para os valores menos 3 e 3. F de x é maior que zero nesse intervalo aqui, menos 3 menor que x, que é menor que 3, tá? E f de x é menor que zero para x menor que menos 3 e x maior que 3, certo? Vamos ver a letra E. A letra E é positiva, então a concavidade é voltada para cima. Fiz o meu delta. Opa, o delta deu negativo. Quando o delta é negativo, a minha função não toca o eixo x. Ó, ela é concavidade voltada para cima e não toca o eixo x. Então, como que fica? Fica assim, ó. Fica voando, como dizem. A minha função não toca o eixo x. Então, vai ser positiva para qualquer valor dos reais, certo? E não existe f de zero, também não existe a função menor que zero, certo? A letra F também é uma função incompleta, ó, e é negativa, então concavidade voltada para baixo. Como ela é incompleta, eu fiz da mesma forma que fiz a letra E, eu igualei a zero. Só que aqui eu fiz o quê? Eu tirei o que tinha de igual, como tinha x ao quadrado. Aqui na D eu tenho valor de A e C. Aqui eu tenho valor de A e B. Então, quando eu tenho valor de A e B, eu isolo x. O que tem de igual, que é o x. Tiro o x da primeira parte aqui. Sobrou o que para colocar dentro do parênteses? Sobrou menos 2 e 1x, certo? Porque aqui é x vezes x ao quadrado. Mais... Aqui eu tirei um x, sobrou o quê? Só o número 8. Então, ficou assim, ó, pessoal. Eu pego cada parte e igualo a zero. Ó, x1 já deu zero. E o x2 ficou menos 2x mais 8 igual a zero. E vou isolando o x, tá? Passou menos 8 para o outro lado igual, multiplicou por tudo por menos 1. O 2 está multiplicando, passa para cá dividindo. 8 dividido por 2, 4. Ah, professora, eu não lembro como que faz assim, se não for pelo delta, pela fórmula resolutiva, ou seja, Bhaskara. Não tem problema, pode usar a Bhaskara que vai dar o mesmo resultado, tá, pessoal? Então, ó, meu x, até vocês devem ter usado e devem ter chegado a esse resultado aqui, ó. x1 deu 0, x2 deu 4. Lembrando que a concavidade é voltada para baixo. Então, vamos lá na letra F, ó. Faço o meu eixo x, concavidade voltada para baixo, ponto 0, ponto 4. O que está abaixo do eixo x é negativo, o que está acima é positivo, certo? E aqui negativo de novo. Então, f de x é igual a 0 para x igual a 0.
x igual a 4. f de x é maior que 0 nesse intervalo aqui. Então, no intervalo de 0 menor que x, que é menor que 4. E f de x é menor que 0 para quê? Para os valores menores que 0. Então, x menor que 0. E para os valores maior que 4. X maior que 4, certo? Então, agora, vamos corrigir essas funções aqui que eu dei na semana passada. Para cada função dessas três, vocês precisavam fazer a tabela, o gráfico, encontrar os zeros da função, o valor máximo, o valor mínimo e o estudo do sinal, que é o que a gente fez aqui nessa última questão, tá? Então, vamos lá. Ó, letra A. Tá aqui a função. Eu coloquei alguns valores de x. Ela ficava bem enorme, esse gráfico, tá? Esse gráfico ficava bem enorme, então eu fiz mais ou menos uns pontos para vocês verem aqui, certo? Para x igual a 2 deu 0, 3 deu menos 5, 7 deu menos 5, 8 deu 0. Ó, como vocês podem ver aqui no gráfico. Certo, pessoal? Eu escolhi alguns pontos aqui para dar certo aqui para vocês verem. Mas não importa. Ó, o importante é que o gráfico de vocês ficou assim, ó. Mais ou menos neste local, certo? É porque eu fiz no GeoGebra, daí ele fica bem certinho. A 2 é para achar os zeros da função. Se vocês já tinham encontrado aqui na tabela, não precisava calcular de novo, tá, pessoal? Ó, eu já tinha colocado, é 2 e 8. Mas, se não tinha, eu tinha que fazer o quê? Delta e a fórmula de Bhaskara. Ó, o delta deu 36, fórmula de Bhaskara eu resolvi aqui, deu 8 e deu 2, tá? 2 e 8. O valor é mínimo, porque o meu A é positivo, tá? Ó, a concavidade voltada para cima. Certo, pessoal? Então, ó, o valor é mínimo e é menos 9, porque eu substituí nessa fórmula aqui, ó. Fica menos delta, o delta é 36, dividido por 4 vezes A. 36 dividido por 4 é 9, sinal negativo, menos 9, certo? Agora, o estudo do sinal. A concavidade voltada para cima, porque o meu A, o número que acompanha x ao quadrado, é positivo. E os pontos aqui são meus zeros da função, que é 2 e 8. Então, aqui são valores positivos, aqui negativos, aqui positivos. F de x igual a 0 para 2 e 8. F de x maior que 0 para x menor que 2 e para x maior que 8. Ou para x maior que 8. E f de x é menor que 0 para x pertencente ao intervalo 2 e 8. Ou 2 é menor que x, que é menor que 8. Vocês poderiam representar desta forma ou desta aqui. As duas formas estão corretas, tá, pessoal? Tem até outras formas de representar, que agora não vem ao caso. A letra B. A função aqui, menos x ao quadrado menos 2x mais 15, ó. Se é negativo, eu já sei que a concavidade é voltada para baixo, certo, pessoal? Então, vamos lá. Escolhi alguns pontos, ó, menos 5, menos 4, 2 e 3, e achei 0,770. Vejam como que o gráfico ficou, ó. Bem grande também, por causa que o meu C era 15, era bem grande, tá? Ó, mais ou menos o que vocês fizeram. Quem pegou menos 2 ficou mais para cima ainda, menos 1 mais lá em cima e assim vai, tá, pessoal? Os meus zeros da função é menos 5 e 3, como eu já fiz. Como já tá aqui na minha tabela, não preciso calcular de novo. Mas se não tivesse na minha tabela, eu faria delta e depois a fórmula resolutiva, certo? Agora, o meu valor é máximo. Por que que é máximo? Porque a concavidade é voltada para baixo, certo? Vou substituir na fórmula. Como aqui eu não fiz o delta, né? Vou ter que fazer aqui agora, né?
Esqueci até de fechar o meu colchetes, tá? Então, primeiro eu resolvo tudo que tem aqui dentro do delta para depois multiplicar por menos, tá? Ó, 2 ao quadrado, 4, menos vezes menos dá mais, 4 vezes 15, 60. Então, ficou 64 negativo, dividido por, ó, como A é negativo, ficou menos também. Menos dividido por menos dá mais. 64 dividido por 4 dá 16. Então, o meu valor máximo é 16, certo, pessoal? O valor tá lá em cima, cortando o meu eixo. Ah, não tá cortando o eixo, não, desculpa. Que tá virando a curva aqui do gráfico, tá? Cortando o eixo vai ser 15, tá? Ó, porque é o 15 que tá aqui no valor de 100. Não vamos confundir. Então, agora é para mim achar, fazer o estudo da função. A concavidade é voltada para baixo, porque o meu A é negativo. E aqui são meus zeros da função, menos 5 e 3. Para cá temos valores negativos, aqui é positivos, porque estão acima da reta x. E aqui embaixo também negativos, que estão abaixo do meu eixo x. F de x é igual a zero quando x for igual a menos 5 ou x igual a 3, certo? F de x é maior que zero nesse intervalo aqui, menos 5, menor que x, que é menor que 3. F de x é menor que zero quando for menor que menos 5 ou maior que 3, quando x for, tá? A letra C é x ao quadrado mais 2. Então, ó, é positivo, então a concavidade é voltada para cima. Eu fiz com os números menos 2, menos 1, 0 e 1. Deu 6, 3, 2 e 3, como tá aqui. Normalmente se faz com 3, né? Ó, aqui eu já posso ver que tem também outro ponto, que é o ponto 2 e 6, ó, e assim vai, tá? O gráfico corta aqui no 2, vamos ver. No eixo y. Agora, para encontrar o meu zero da função, eu uso a fórmula de Bhaskara, só que quando eu chego no final do delta, deu menos 8, delta deu negativo. Então, significa o quê? Que esse meu gráfico aqui não vai tocar o eixo x. A minha função não vai tocar o eixo x. Então, a função não possui zero real, ou seja, nos números reais, tá, pessoal? O valor mínimo é 2, eu já estou vendo aqui que é 2. Mas se eu tivesse que calcular, seria menos delta, então menos menos 8, dividido por 4 vezes A, que é 1. Então, menos vezes menos dá mais, 8 dividido por 4 dá 2, certo? Agora, o estudo do sinal, pessoal. Não tem zero da função, a concavidade é voltada para cima porque é positivo. Então, ele fica assim, sem tocar o eixo x. Ela é toda positiva. Como que eu escrevo isso? Ó? Não existe x real pertencente aos reais, tal que f de x deu zero. F de x maior que zero para qualquer x pertencente aos reais, qualquer valor de x. E não existe x pertencente aos reais, tal que f de x seja menor que zero, seja negativo. Certo, pessoal? Era isso a correção com vocês. Eu queria fazer algo mais curto, mas não deu. Qualquer dúvida, me chamem. Beijos, até mais!